Ora, e é isso mesmo, mais uma vez, boa tarde ao programa Consultório, edição de terça-feira. Já lancei os temas, mas vou novamente recordar o número de telefone que deve marcar para se inscrever e poder participar. Aqui em direto tem a oportunidade hoje de esclarecer as suas questões relacionadas com ginecologia, mas também medicina dentária. 225083297 é este número que deve marcar para se inscrever, mas também, se for mais fácil para si, pode participar por escrito através do nosso endereço de e-mail consultório@portucanal.pt. Vamos falar de infecções urinárias com a doutora Joana Félix, médica ginecologista, mas também, já de seguida, de branqueamento dentário, portanto, também pode ser este o motivo da sua inscrição. É a nossa convidada a doutora Maria Júlia Rodrigues, médica dentista com diferenciação em branqueamento dentário no Grupo Trofa Saúde e Hospital de Trofa. Sra. Doutora, muito obrigada por estar aqui connosco no consultório. Obrigada. Antes de mais, quero agradecer o vosso convite e o convite do Trofa Saúde, principalmente num ano tão importante para o nosso Hospital da Trofa, que faz 25 anos este ano. Ora bem, estamos num ano de parabéns. Estamos num ano de parabéns, exatamente. Por isso. Muito Obrigada. bem, por este serviço de excelência e, de facto, com a vossa presença também aqui no consultório, que tem sido muito, muito importante para todos nós e, em especial, para os nossos telespectadores, claro. Sra. Doutora, vamos falar aqui de procedimento dentário. É um procedimento com cada vez mais procura e mais procura também nesta altura do ano? Sim, eu pessoalmente acho que é um procedimento que tem procura todo o ano. Todo o ano as pessoas gostam de manter o sorriso bonito. Cada vez mais nós notamos que os nossos pacientes não só querem a saúde dentária, não ter dores, ter os dentes saudáveis, mas também cada vez mais querem um sorriso bonito, estético. E uma coisa simples que podemos fazer é fazer o branqueamento dentário, que é um procedimento que, tal como o nome diz, torna os dentes mais brancos e logo mais bonitos à partida. E esse, claro, é o objetivo, tornar os dentes brancos. Mas é esse o único objetivo, tornar os dentes mais brancos? Sim, é principalmente estético. É estético. É um gosto que normalmente nós temos. Os dentes normalmente não são todos do mesmo tom, podemos gostar de ter dentes mais, as cores mais acertadas, pessoas, por exemplo, que fazem implantes, até as cores ser mais acertadas, ser mais fácil de escolher a cor, ficar mais disfarçado o implante, ou seja, nós temos várias coisas, mas maioritariamente é estético, mesmo pessoas que usaram um aparelho, normalmente os dentes ficam mais amarelos, é para a pessoa se sentir melhor. Claro. É uma coisa boa para se sentir melhor. Claro, e cada vez mais sabemos que estes procedimentos também aumentam a nossa autoestima, claro. Portanto, todos eles são bem-vindos. À medida que vamos aqui conversando e explorando algumas destas questões importantes relacionadas com o branqueamento dentário, vamos tendo aqui algumas imagens, como esta que estamos aqui a ver do antes e do depois, de uma paciente que fez precisamente um branqueamento dentário, e começava também por lhe perguntar, relacionadas com estas imagens, todas as pessoas estão aptas a fazer um branqueamento dentário? Sim, todas as pessoas estão aptas, mas antes temos que fazer coisas importantes, ou seja, nós temos que garantir que não há nenhuma cárie, temos sempre que fazer uma consulta inicial, porque as cáries não podemos de todo fazer um branqueamento com cáries dentárias e temos sempre que fazer uma limpeza, uma chamada de estartarização antes. Porquê? Para termos os dentes limpos, porque senão por baixo não vamos conseguir, vai ficar com manchas no final do procedimento. Claro. Agora, normalmente faz-se acima dos 16, 17 anos, até a idade não tem limite. Claro. As pessoas querem mudar a cor dos seus dentes, não é? Exatamente. Para ficarem com bonito, para todas as idades. Um sorriso mais bonito. Neste caso, estávamos aqui a ver uma senhora com 33 e, como dizem bem, não há limite de idade. Agora temos aqui o exemplo de uma senhora com 51 anos. Certo. Estas senhoras são senhoras que não gostavam simplesmente da cor dos dentes. Não tinham, assim, nenhum motivo mais grave. Não gostavam da cor e ficou assim, como estamos a ver nas imagens, logo uma autoestima muito superior. O único problema aqui seria a cor dos dentes. Sim. A primeira menina que mostramos há pouco, esta senhora tem os dentes todos do mesmo tom, um tom mais amarelado. Claro. A outra menina tinha dentes de vários tons. O que é que ela queria aqui? Queria não focar tanto nos dentes da frente e tentar alargar o sorriso, que também é uma das coisas boas que o branqueamento faz. E a técnica é diferente para Não, esses é casos? exatamente a mesma. Exatamente a mesma. O resultado é que é diferente. Ou seja, se você tiver o tom todo amarelado, nota-se logo um branqueamento uniforme, não é? Se você tiver como esta menina, você consegue, entre aspas, não focar tanto nos dentes centrais e fazer o sorriso alargar, estender o sorriso, porque há pessoas que dizem, eu tenho os dentes grandes.
não tem os dentes grandes. Esta menina achava que tinha os dentes grandes, mas efetivamente no fim percebeu que não tinha. Era focado naquela cor mais clarinha à frente. O que lhe parecia. E quando às vezes alguns dentes têm também umas manchas amareladas, sim, o branqueamento dentário também pode ser eficaz nesses casos? Sim, essa é a parte seguinte. Esse caso são pessoas com fluorose dentária. Fluorose dentária pode ter duas cores, pode ser castanha ou branca. Normalmente, no caso desta senhora, por exemplo, desta imagem, ela tinha o caso da fluorose branca. Na imagem que vai aparecer, exato, nesta imagem, a fluorose era escura, castanha. O que é que acontece? Nós conseguimos disfarçar, no caso do branco é ligeiramente mais fácil, porque o nosso dente é branco e o branqueamento vai tornar o resto do dente mais branco e vai disfarçar a mancha esbranquiçada. No caso do castanho, às vezes nós não conseguimos disfarçar por completo e temos mesmo que fazer no final uma restauração dentária, mas neste caso correu muito bem, a senhora não teve que fazer nada, o branqueamento chegou. Claro. Às vezes, doutora, é preciso também gerir as expectativas dos pacientes. O que é que isso significa? Sim, as expectativas é uma coisa que nós temos que saber gerir muito bem. Nós temos que ter em conta o tom sempre inicial da pessoa. Nós não podemos querer pôr um tom extremamente amarelado num tom extremamente branco. Não conseguimos, temos sempre que explicar que normalmente o branqueamento a única coisa que faz é baixar um tom. Às vezes conseguimos 2 tons, mas eu prefiro que o cliente ache que vai baixar um tom e se baixar 2, ótimo. Se baixar só um, ele também já estará avisado dessa situação. Melhor fica sempre. Claro, porque aquela ideia daquele sorriso grande, bonito e muito branco, dos dentes muito brancos, estilo Hollywood, certo, não corresponde ao branqueamento dentário, não é? Normalmente até ao uso das facetas dentárias, exatamente, não é? Facetas, lentes, normalmente até nem é nada natural. Exatamente. O nosso sorriso natural fica sempre com um aspecto natural. É o branco que nós temos e é o branco que nós conseguimos atingir. Não podemos dizer quero este, como numa faceta. Numa faceta a senhora escolhe a cor que quer e é aquela a cor que vem. No caso dos nossos dentes é o tom que o dente conseguir atingir. Claro. E somos todos diferentes? É como o tom de pele? Somos todos diferentes. Há dentes que são extremamente duros, a cor é extremamente difícil de baixar, há dentes que até baixam muito facilmente e muito rapidamente. Os tons mais difíceis de branquear são sempre os tons cinzas. Tudo o que são dentes mais cinzentos nós temos que saber explicar ao paciente que não vai ser fácil. Neste caso é um tom castanho, o tom muito castanho, que realmente, como vocês podem ver, ficou bastante mais atenuado, mas não ficou aquele branco Hollywood como você disse bem. Temos que saber gerir a expectativa. Mas aqui vemos uma grande diferença, doutora, de facto. Neste senhor, o objetivo até primordial de termos branqueado os dentes foi mesmo a questão da reabilitação oral, de pormos os implantes, porque os próprios implantes não ficavam disfarçados. Nós não temos cores infinitas de cerâmica e neste caso era para tentar disfarçar os implantes que o senhor pôs na parte posterior. Mas então podemos dizer que o branqueamento dentário é o último procedimento a fazer. Portanto, existe a destartarização, exato, a colocação dos implantes... Não, é antes dos implantes. Nós já vamos pôr os implantes da cor que obtivermos ao cliente. Claro. É num período de cicatrização, entre do implante e a colocação da coroa. Que assim é uma coisa... Claro. Também podemos fazer depois, só que fazendo depois temos sempre aquele limite. Risco, porque não se sabe... Não, temos aquele limite, ou seja, o cliente chegando àquele tom tem que parar, porque senão depois tornamos a fazer o inverso. Muito bem. Vamos ver agora o exemplo de uma senhora com 71 anos que também quis fazer um branqueamento. E aqui está ele. Esta senhora tinha uma prótese dentária de vários dentes, que já posta há muitos anos. Ela achava que a prótese estava muito bem adaptada, sentia-se bem, só que com os anos é normal os dentes irem amarelecendo. E então ela começou a achar que a prótese estava-se a destacar em relação aos dentes dela. Daí nós temos feito o branqueamento, mas lá está, esta senhora tinha o tal limite. O limite era aqueles 2 dentes centrais que podemos ver ali, que tinha que ser aquela cor. Ela não poderia passar aquele limite.
Mas também ficou com bom resultado. Ficou. Também gostou, não é? Do que viu, certamente. Sim, sim, gostou muito. Não teve que alterar a prótese, que era o que ela queria, e ninguém agora notava que ela tinha aqueles 2 dentes diferentes. Sim, exatamente. Está aqui um resultado muito natural. O próximo caso mostra aqui também um resultado muito natural e uns dentes bem mais branquinhos, na imagem do lado direito. Sim, o caso desta menina, ela usou o aparelho dentário. O aparelho normalmente é um dos fatores que faz com que o nosso sorriso se torne mais amarelo. Mas normalmente estes casos são simples de reverter, porque o tom original desta menina já seria o tom original do depois. Só que com o uso do aparelho ortodôntico, os dentes tentam se defender e acabam por ficar amarelos. Percebe? É por isso que é mais fácil nestes clientes de obter um tom assim branquinho. Claro. No próximo caso, temos uma jovem de 18 anos e, por exemplo, sabemos que ingerimos alguns alimentos que podem levar ao aparecimento de manchas, aos dentes ficarem amarelos, o tabaco também, certo. A cafeína, mas neste caso uma jovem de 18 anos já tem os dentes amarelos. Há algum fator hereditário também que pode fazer com que os dentes já sejam assim desta cor? Sim, sim. Esta menina já tinha é outro exemplo, colocou o aparelho. Também colocou o aparelho, Também claro. colocou o aparelho. Ela já tinha um tom relativamente escurinho, com o uso do aparelho, usou muitos anos, já usava desde novinha, os dentes ficaram muito escuros, um tom muito acastanhado. Lá está, isto neste caso foi mesmo estético, a menina não se sentia bem, alinhou o sorriso, os dentes estavam muito bonitos, mas a cor, ela dizia que não se sentia bem com a cor e fizemos o branqueamento e ficou muito bem, ela ficou muito contente. Foi de acordo também com as expectativas, Foi, não é? ela foi. Nós também gerimos bem as expectativas. Essa é a nossa função também, fazer com que conseguirmos gerir a expectativa do cliente. E é muito comum pessoas que usam o aparelho durante 2, 3 anos, às vezes até mais, depois de tirarem o aparelho quererem fazer o branqueamento dentário? Sim. É raríssimo nós não termos, depois do branqueamento, depois do uso do aparelho, de fazer o branqueamento, porque é sempre normal, nem que seja os dentes da frente, normalmente obtêm uma cor diferente dos dentes de trás. E as pessoas alinham-nos e querem pô-los o mais homogéneo possível. Claro, até porque depois já tem um sorriso bonito, alinhado. Claro, alinhado. Depois fica branquinho, muito bem. Já percebemos também o que é preciso fazer antes, uma consulta de check-up dentário, não é? Verificar a presença de cáries também, fazer a tal destartarização. E quais são as opções de branqueamento que existem? Pronto, nós temos várias opções. Temos a opção para dentes que não estão vitais, que é no caso do branqueamento interno. São dentes que já estão necrosados, que foram sujeitos a uma desvitalização. Okay? Neste caso, o produto de branqueamento é aplicado diretamente no interior do dente. Okay? A gente faz um orifício na parte de trás, coloca o produto lá dentro e o produto fica a atuar diretamente no interior do dente. Depois temos o branqueamento externo, que é o branqueamento feito nos dentes vitais, nos dentes vivos. Okay? E esse nós temos 3 opções. Temos a opção feita chamada em ambulatório, que é aquele exemplo que é em casa, é o nome mais fácil das pessoas conhecerem. Depois temos a parte em consultório, que é o médico dentista que aplica, e depois temos uma combinação dos dois, que é o cliente faz uma parte em consultório e leva depois umas goteiras, que é a parte do de casa, que vai fazer em casa. Pronto, isto é muito simples. O de casa é muito fácil. Basta nós fazermos um molde ao cliente, faz-se um molde dos dentes do cliente, isto é feito para cada pessoa. Pronto, fazemos o molde e fazemos umas coisas chamadas goteiras, que é género uma caixinha de plástico molinho que encaixamos nos dentes. Com estas goteiras, o cliente vai levar umas seringas que vai colocar nos seus dentinhos. Vai dormir com isto e vai dormir com isto e depois, ao fim de 2, 3 dias, já se nota resultados, mas ele tem que dormir à volta de 2 semanas com isto. Pronto. No caso do consultório, é mais simples, é mais rápido de obter o resultado final. 45 minutos de aplicação do produto várias vezes em consultório faz com que os dentes fiquem brancos. Okay? E depois temos o modo de combinação dos dois, que é para aqueles clientes que não querem dormir tanto tempo com as goteiras em casa e assim conseguem reduzir esse tempo e fazer uma parte em consultório. É uma combinação dos dois. E há cuidados a ter, seja qual for o método, há cuidados a ter, não é? Sim, nós temos que ter o cuidado mais... normalmente o branqueamento tem uma questão, que é, pode aumentar um bocadinho a sensibilidade dentária. A sensibilidade dentária é a questão de dor ao quente e ao frio. Claro. Okay? E nós temos que combater essa parte
Como é que a gente combate isso? Com uma pasta própria para a sensibilidade, já conseguimos combater esse problema. Depois, o cliente deve evitar bebidas com muita cor. Se fumar, deve evitar fumar naquela primeira meia hora a que tira, por exemplo, as goteiras ou que fez o branqueamento em consultório. Claro. Pronto, são assim algumas coisas que evitar comidas extremamente frias ou extremamente quentes por causa da questão da sensibilidade. Mas há uma coisa que eu quero esclarecer acerca da sensibilidade, é que ela é temporária. A partir do momento que a gente suspende os tratamentos, a sensibilidade termina com os tratamentos, que às vezes é uma dúvida de muitos clientes, que eu vou ficar sempre com os dentes assim, e isto é uma sensibilidade que pode ocorrer ou não. Eu é que gosto sempre de, lá está, gerir a expectativa e gerir E se os pacientes já tiverem sensibilidade dentária, podem na mesma fazer o branqueamento dentário? Podem. Como é que eu faço no meu caso? No meu caso, eu recomendo aos clientes fazer uma pasta própria, normalmente gamas mesmo de farmácia, e fazer um gel desensibilizante, que é mesmo um gel próprio para isso. Eles fazem isso durante 2 semanas antes do tempo que nós vamos fazer o branqueamento e fica tudo bem. Faz um pré-tratamento da sensibilidade. E depois acaba por continuar durante uns tempos novamente a pasta e o gel para evitar que aquela sensibilidade fique mais algum tempo. Claro. Para quem ainda tem dúvidas, vamos àquelas questões também que são muito frequentes quando uma pessoa está a ponderar fazer um branqueamento dentário. Primeira questão, estraga os dentes? Essa é a que eu mais ouço. Acredito que sim, em consultório, não é? Sempre. Ouço sempre essa. O que é que as pessoas acham que estraga os dentes? Porque associam à sensibilidade. Se eu tenho sensibilidade, eu estraguei os dentes. Não é verdade. O que é que o tratamento faz? O branqueamento entra no dente e nós temos uns tubos diretos ao interior do dente que se vão abrir para passar esse produto. Ao abrir para passar o produto, às vezes o dente não tem capacidade para fechar esses canais em tempo rápido. E então é daí as pessoas dizem, é por isso que eu tenho sensibilidade. Percebe? Ou seja, tem a ver com essa parte. É por isso que elas acham que estraga os dentes, mas não estraga os dentes. No fim de suspender o tratamento, o dente torna a fechar, também com a ajuda da pasta e do tal gel, e fica tudo bem. Outra questão muito comum e que, de certa forma, já respondemos aqui, há limites de idade? Não, nós já falámos. Se calhar o limite eu normalmente digo mais em baixo, o limite mínimo, entre os 16, 17 anos. Não é porque os dentes não possam ser mais novos, mas é também porque vão cumprir melhor Claro, vão responder melhor ao branqueamento. Exato, não é? E também vão cumprir melhor as instruções, ou seja, é mais fácil do que ser mais novinhos que depois acabam por não fazer as coisas direitinhas. Claro que sim. Estando grávida ou a amamentar, a senhora pode fazer o branqueamento? Eu, normalmente, não é que não possa, não há um não poder, só que estamos a falar de um período temporário. A senhora vai estar grávida 9 meses, pode depois fazer quando a criança nascer ou depois quando deixar de amamentar. Não é uma coisa grave. Portanto, diz que sim, mas depois desse período de gestação. Sim, não há problema. A senhora não vai ingerir qualquer produto, aquilo não vai entrar na corrente sanguínea, não vai chegar ao bebê, mas é de evitar, não há necessidade. Exatamente. Sra. Doutora, quanto tempo dura o branqueamento? Essa também é outra pergunta que eu ouço muito. É um bocadinho mais complexa ou não? Ou é simples de responder? Lá está. Já falámos, há vários tipos de dentes, há pessoas com vários hábitos. Nós temos que dizer que dura mais ou menos sempre 1 ano. O mínimo será sempre à volta de 1 ano. Claro está que há pessoas que temos a durar 5, 6 anos e há pessoas que temos a durar mesmo 1 ano. Mas isso significa que durante aquele ano não se deve fazer outro branqueamento? Não, eu não costumo aconselhar a fazer o branqueamento em menos de 1 ano. Ok. Não é necessário. E se for necessário, imagine que o tom não foi o tom que você gostava, queria mais um bocadinho. Para o ano fazemos novamente e o dente já vai responder melhor. Claro. Isso pode prejudicar o dente se uma pessoa fizer nos próximos 6 ou 7 meses outro branqueamento? Claro, tudo o que é em exagero acaba por fazer mal. Claro, faz todo o sentido. E se uma pessoa é fumadora e toma café, pode branquear na mesma os dentes? Outra pergunta, muito comum, frequente, muito frequente. Podem sim branquear os dentes, não há qualquer problema. Agora, se me disser, mas uma pessoa que não fuma e não toma café, dura ao mesmo tempo? Não. Na pessoa que não fuma e não toma café, provavelmente o branqueamento vai durar mais tempo.
Mas podem os dois fazer, que o resultado vai ser exatamente igual nos dois. Vão os dois obter o tom mais branco. É muito comum também, depois do branqueamento, vermos as pessoas a beber café por uma palhinha. Há alguma veracidade nesta prática ou não? Não é necessário. Ou vai dar ao mesmo? Vai dar ao mesmo. É aquela coisa da pessoa tenta, mas o café anda sempre lá na boca, vai acabar por chegar aos dentes. E se escovar os dentes logo de seguida? É a mesma história. Não é igual, porque o branqueamento atua a nível interno. O café mancha a nível externo. Correto. Ou seja, o dente está branquinho, você vai remover o tom que o café deixou no dente. Ou seja, é uma coisa que não há necessidade, ele não vai entrar no dente. Muito bem. E há aqui uma pergunta também muito comum, sugerida pela sua doutora, que vai resultar, imagino eu, a tal gestão das expectativas, não é? Até porque isto requer aqui algum investimento financeiro, portanto, as pessoas querem saber se de facto vai resultar ou não. Claro. Eu costumo dizer que resulta sempre. Agora, lá está, temos vindo a falar desde o início da nossa conversa, temos que saber gerir a expectativa do cliente, mas resulta sempre. Não há casos em que, de facto, se vê poucos resultados? Não. Há casos em que a gente não vê tantos, certo? Não se vê tanto, mas também o dente não permite que se veja tanto. Claro. E o cliente tem que estar ciente disso. E é isso que nos cabe a nós, médico-dentista, ajudar o cliente a perceber isso. Claro. Muito bem. Sra. Doutora, muito obrigada pela sua presença e por este belíssimo tema e explicação relacionado então com o branqueamento dentário. E depois de termos aqui explorado algumas das questões mais comuns, vamos saber se ainda existem outras, não é? Precisamente relacionadas com este assunto. Mais uma vez, muito obrigada. Já sabe que agora tem aqui a oportunidade também de participar, esclarecer as suas dúvidas relacionadas então com este assunto ou outras que digam respeito à especialidade de medicina dentária. Como vê, já temos aqui em rodapé os contactos para que possa participar agora na próxima meia hora deste programa, portanto, na segunda parte do programa consultório. O número de telefone é o 22-508-3297, 22-508-3297, isto se quiser participar por chamada e falar diretamente então com a sua doutora, mas tem também à sua disposição o nosso endereço de e-mail consultório@pontocanal.pt. Se for mais fácil para si, pode enviar a sua questão por escrito, também o seu testemunho, se por acaso fez um branqueamento dentário, pode partilhar connosco a sua história, pode também partilhar connosco a sua opinião. Vamos sim fazer um curtíssimo intervalo e estamos de regresso daqui a alguns minutos. Até já!